Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre a correlação entre a possível entrada dos Estados Unidos nesse conflito árabe com o possível cerco econômico que os americanos estão insinuando que vão fazer com o Brasil por conta do governo do painho Lula ter enviado urânio enriquecido para acelerar o processo dos caras e como isso ajuda a acelerar o processo de implementação do conceito de totalitarismo brasileiro, muito baseado nos totalitarismos que estão sendo construídos ao redor do mundo, inclusive o americano. Nessa provocação eu vou estar falando sobre o movimento social que está sendo construído em cima de uma perversão jurídica e que possivelmente você não percebeu. Então se prepare, pois é mais uma provocação sobre o intelecto raso do brazuquinha médio. Antes disso, aquele velho trato de sempre, se inscreva e deixe o seu like. Se possível, doe R$6 para o canal. O YouTube está amarrando a minha monetização. São 12 provocações mensais, uma pechincha. E se você chegou no canal agora, assista pelo menos 5 minutos de vídeo. Se você vê algo diferente, deixe o seu like, se inscreva no canal e também considere aí fazer uma doação para o canal, ajudando na ampliação de conteúdo, beleza? É uma troca simples, vocês me ajudam com o seu like e a sua doação e eu entrego uma provocação. A provocação de hoje vai ser baseada em hierarquia social, muito pautada a essência da provocação será o garantismo, pois todo indivíduo que nasce em qualquer país tem um direito de proteção, que é a garantia do Estado de que você pode gerar acúmulos de recursos sem ser lesado. Porém, esse conceito de base do direito está sendo pervertido e está dando lugar ao direito de garantia. Os dois lados do polo ideológico estão construindo o direito de garantia, não o direito de proteção, mas sim o direito à garantia, que é uma espécie de seguro gratuito que dá coberturas especiais, desde pensão a um filho não programado, através de diversas bolsas, até mesmo peruca, para que você ou um outro indivíduo se sinta aí uma belíssima gostosa. Então assim, é mais uma provocação sobre maturidade social. Vou traçar aí um paralelo entre o estágio de descarte humanitário que os estados totalitários estão fazendo, estão demonstrando nesses conflitos, e o estágio atual do Brasil, que não está muito longe deles, abrindo aí possibilidades de um destino terrível para todos nós. Vou trazer essa provocação sobre a perspectiva de justiça. Então entenda a justiça enquanto a análise de ressarcimento de efeitos práticos dentro de determinada ação de um indivíduo. O princípio da justiça, a justiça parte da análise de reparação por efeito oriundo de uma ação indireta sem algum trato pré-acordado. Então, se eu te gerar algum tipo de efeito negativo, prejuízo, sem antes termos tido algum tipo de acordo, possivelmente a justiça irá te punir. Esse princípio foi substituído por efeito moral, ou seja, não há necessidade de dano, só há necessidade de determinado coletivo se sentir desprotegido, pois entenda moral enquanto ações que reduzem, que mantêm neutro ou aumentam o valor de determinado grupo. Então, a política ela está desvirtuando, pervertendo a justiça ao fazer com que, dentro das disputas sociais, a pessoa que perde, o grupo que perde, seja considerado vitorioso só pelo fato que eles estão tristes por terem perdido. Basicamente isso. Alguns vão discordar, mas é basicamente isso. Então assim, estamos sendo empurrados para uma espécie de vida de NPC, que é aí de fato bem curioso e diria até que fácil de se programar, pois os indivíduos são programáveis pelo fato de todo mundo ser obrigado a seguir alguma agenda das 6 horas da manhã até as 18 horas. Todo mundo acorda
vai para o trabalho, para a escola, almoça, volta, vai estudar, volta a trabalhar, chega em casa, vai limpar a casa, vai para academia. Todo mundo tem uma certa agenda a cumprir e não tem muitas coisas nessa agenda, gerando aí uma certa programação desse indivíduo. E, obviamente, quando se analisa politicamente o cotidiano do indivíduo, existe a grande possibilidade de alguém tornar extremamente vulnerável a vida e a agenda desses indivíduos a ideais e ideias das elites do país. O Brasil pode até não estar em zona de guerra, mas está se preparando através de grupos incapazes para ter um sistema totalitário para chamar de seu. Estão transformando eu e você em NPCs descartáveis, utilizando instabilidades econômicas e crises globais para convencer a massa a obedecer para sobreviver. Me obedece que eu te dou ali um biscoitinho. Acredito que já tenha percebido que a cada 3 meses está rolando uma nova crise econômica, tanto local quanto global. Então, é o Haddad que a cada 3 meses aparece com um novo imposto, às vezes semanalmente, e quando tá meio calmo, o Trump aparece para fazer alguma grande merda. Então, assim, nesse sobe e desce econômico, você cede a sua liberdade em troca de menos dano e extorsão, porque você vai se adaptando a tomar porrada e perder recursos, e você acaba meio que se condicionando a toda essa pilantragem muito baseada na questão da instabilidade global. Esses conflitos globais estão sendo aí a maior produtora de semente de autoritarismo da história. As elites brasileiras estão usando todo esse clima de incerteza local, crise global e aquele velho intelecto raso do brasileiro médio para construir aí uma coleira perfeita. Vão usar medo para blindar os seus filtros econômicos e sociais, usando aí dependência social como ferramenta de controle. Então, se prepare para a construção de um possível cenário que diria ser o mais provável, olhando para o futuro, que é a implementação aí de confisco e divisão de renda, usando essas guerras para justificar a crise econômica e quebradeira das instituições feitas por eles mesmos. Então, assim, eu quebro tudo. Você, por que não? Vamos dividir aqui. Já peguei poupança, por que não pegar a poupança novamente? Então, assim, vão roubar todos e justificar aí possíveis confiscos, entre outros tipos de abusos, sinalizando aquela velha moral em prol dos mais vulneráveis, quando na verdade será apenas a manutenção de espaços e poderes da elite. E vão justificar isso, obviamente, com aquele carrossel midiático, porque toda essa implementação de totalitarismo parte da percepção do indivíduo. Então, cuidado com o carrossel de discursos, pois todas as vitrines começarão a normalizar verdades estranhas. Tu vai ver alguns conceitos, algumas opiniões que aparentemente não era para estar na boca daquela pessoa, mas você vê e fala, estranho, não? Então, assim, venho falando há algum tempo que eles vão usar da crise para forçar novos conceitos e princípios, que é a base da sua percepção. A dialética do carrossel visa criar consenso e conversão a ideais que são apenas coleiras de impulso de zumbi. Eles precisam de novas verdades absolutas para justificar novos abusos, depois eles apenas se esquecem dos abusos que cometeram, fingem se arrepender e pula para uma próxima verdade e um próximo abuso. E todo mundo que lute para se proteger. Estamos em meio a uma transição de ordenamento local e global. E as possíveis mudanças sociais começaram, eu diria que mais ou menos há uns 15 anos. Todo esse movimento de empatia, entre outras coisas, com grupos específicos, visa quebrar conexões com conceitos de auxílio social, que sempre foi o conceito que obrigou a vanguarda das elites a parar e cuidar da base social. Então, assim, veremos em breve o desfecho dessa plantação de 15 anos de totalitarismo
e de proteção das vanguardas. E acredito que não vamos ter muito o que fazer além de aceitar essa colheita maligna. E obviamente vamos fazer tudo isso se baseando na brecha de maturidade dos locais, que é uma coisa que eu venho falando há algum tempo, que toda essa ideia do QI 83, toda essa ideia de que o brasileiro é burro, incompetente, essa merda ia acabar dando muita merda, pois os países estão condicionando a agenda de cotidiano dos indivíduos, forçando uma percepção intuitiva geral baseada no intelecto raso das massas, não só locais como globais. Tudo isso para construírem uma cobertura estatal invasiva que vai controlar e prevenir possíveis dissonantes do ideal totalitário proposto, com a ajuda e manutenção da própria massa que protegerá a ideia com a esperança de liberdade na coleira que aprende. Gero crise e gero solução, e gero crise e você vai usar a minha coleira para encontrar a solução. Farão esse ponto de domínio que eu acredito que as elites estão, abriram a diferença segura e vão gerar garantias para se tornarem a esperança do ambiente. E depois vão usar a sua estética por terem resolvido problemas, essa estética acumulada, para controlar e reprimir. Já estão e vão piorar esse joguete de redução de custo e esforço por tempo limitado, forçando aí a fidelização do contribuinte por puro medo. E obviamente, olhando para um cenário futuro, eu só consigo pensar em um potencial de domínio, que é a elite se alastrando em vários aspectos possíveis, controlando o destino da hierarquia social em várias categorias e setores possíveis. A elite está estável nesse momento, baseada muito no colapso da mobilidade econômica, e vai forçar a manutenção dessa vantagem social com narrativas fazendo propaganda de assistencialismo populista para manter o foco e recursos extraídos dos indivíduos e que vão para o país em indivíduos incapazes e possivelmente vão se manter incapazes pelo próprio Estado, quebrando aí a probabilidade de reforçar a estrutura, o que possivelmente geraria emancipação social em meio a essa crise global. Você deve estar se perguntando, bom, eles têm motivação para fazer isso? Como já disse antes, acredito que não. 300 mil por mês e agentes públicos não vão deixar o Estado perder o sentido, pois quando indivíduos alcançam determinado nível de acúmulo de recursos, eles automaticamente se desvinculam do Estado. Ou assim, ou o Estado começa a intermediar operações de risco médio, ou vão ter que deixar os indivíduos resolverem sozinhos, pois tudo que o Estado pode oferecer, meio que o indivíduo vai conseguir operar sem ter o Estado, seja alimentação, saúde, moradia, segurança. O Estado se tornaria mínimo, meio que acabando com o poder de muita gente. Então, assim, dentro de uma janela de normatização de totalitarismo, não creio que as elites irão deixar a oportunidade passar para a implementação desse totalitarismo e nem dar brechas para possíveis concorrentes no controle desse trambolho chamado Estado. Então, assim, tudo isso vai ser pautado em volatilidade ambiental. O totalitarismo é a nova velha ideia de arranjo social, está em processo aí de transição há certo tempo. Além de predatorial, ela não vai deixar insurgências mais progressistas atrapalharem o processo e não enxerguem ideias progressistas enquanto direita e esquerda. Ideias progressistas normalmente são vinculadas à liberdade. Então a gente está vendo ordem e desordem. E qualquer ideia de liberdade, ela será progressista e será colocada na caixinha de desordem. Então, assim, essa eclosão de várias guerras será apenas uma distração para conquistas locais. Tu pega aí a revolta e controle da Califórnia, o exército entrou lá e ocupou a cidade sem autorização, só por medida de segurança mesmo. E dali, entrou, passou o cerol e acabou. Então, assim, quando houver qualquer tumulto interno,
se prepare para a proteção democrática, porque para a implementação de um regime autoritário é necessário apoio popular e não tem jeito melhor de fazer isso além da boa e velha brecha da crise indo de encontro a direito dos indivíduos. Então, quando você pega a perversão, você vai ver alguma crise indo de encontro às garantias. Não, temos que preservar as garantias. A garantia é um direito nosso. Então, assim, já estão condicionando os indivíduos a ficarem felizes ao apanhar pouco. Tu pega aí o imposto sobre o IOF, está sendo muito comemorado como se fosse uma vitória, só pelo fato de ter tido a porcentagem de roubo reduzida. Então, assim, imagina quando tiver o crime envolvido aí, como que será toda a malevolência do Estado. Então, entrando aqui no segundo bloco dessa provocação, eu vou estar trazendo toda essa miragem positivista, como o Estado está embaçando a sua percepção sem que você perceba. Muito isso através do positivismo garantista. O despreparo e a falta de visão de futuro faz com que o brasileiro médio seja alvo fácil de qualquer mudança, por mais moderada que ela seja. Estamos em uma janela de transição de ordenamento e qualquer probabilidade de sofrer menos com agentes públicos partiriam da ideia da massa ser obrigada a ter o mínimo de maturidade social, pelo fato que vão ter que encarar algumas dinâmicas que vão exigir um pouco de mais profundidade dos seus intelectos. Então, assim, o futuro precisa de profundidade intelectual e a gente está no Brasil, então presuma o que possa acontecer. E é aí que entra a perversão do direito da garantia, pois o alicerce desse novo ordenamento totalitário é a manutenção do pensamento do brazuca médio, que o Estado está ali para salvá-lo e manter os seus auxílios, mesmo que seja aí um auxílio que dure 20 anos. Parece choro de liberal, mas quando se analisa que 60 milhões de pessoas estão recebendo algum tipo de auxílio, fica difícil não falar de garantismo. O país está sendo condicionado há muito tempo a simplesmente ficar despreocupado com o futuro, tendo aí a sua percepção da realidade achatada. Não se esqueça, a sua percepção da realidade é a chave da liberdade ou servidão. E tu pode ter certeza, vão tentar forçar a sua servidão através da sua percepção. Vão te forçar a ter um esforço que tu não precisa para te venderem a solução. Os rentistas, pega aí o caso dos rentistas, que agora estão sendo desossados pelo Haddad com a desculpa que vivem da dívida pública, são exemplos de fenômenos econômicos. Agentes públicos sempre forçaram aí narrativas, entre outras coisas, para emplacarem carga tributária em vários comércios. Isso aí é do conhecimento de todo mundo. Obviamente, impossibilitando um mínimo de segurança de disputas comerciais dentro do ambiente, empurrando esses recursos que estariam nessa disputa comercial e que seriam mantidos no mercado popular para Bitcoin e Bolsa de Valores. E sim, se não houvesse tanta taxação, tanta regulamentação, tanto roubo, valeria muito mais a pena aplicar em comércios essenciais do que necessariamente na Bolsa ou em Bitcoin. A elite pública está forçando esforços desnecessários e condicionamentos econômicos burros. Estamos aí há mais ou menos 25 anos no Brasil, seguindo literaturas ideológicas estúpidas e defendendo loucuras como a velha impressão de dinheiro ilimitado, estatização de tudo. Aí tu olha para o outro lado, tu vai ver privatização, tu vai ver aí abandono das obrigações do Estado, com quem paga a existência do Estado e, obviamente, aí mantendo a massa sem uma base estrutural, que, ao meu ver, é o jeito mais fácil de manter a todos reféns de migalhas e concessões. Então, assim, estrutura é liberdade. Pode até parecer um pouco chato e repetitivo, mas nenhuma proposta vai resolver. São apenas gambiarras, sem ajuste na estrutura, sem liberdade. O medo do risco tem conexão umbilical com as deficiências das estruturas do ambiente. Problemas simples sempre acabam se tornando extremamente problemáticos
E é sempre aquele movimento de criar problema e vender solução. Talvez o diferencial nesse cenário atual seja que estão cobrando a liberdade econômica e pessoal dos indivíduos como moeda de ajuda. Então, assim, sempre foco na ideia de que o Brasil é um país continental e que tem territórios e recursos para acabarem com a pobreza, favela e entre outras mazelas que a gente vê todos os políticos forçando várias narrativas. Então, assim, temos todos os recursos necessários, só que aparentemente muito malandro vai botar aí vários ritos para que coisas simples sejam feitas e todo mundo vai ser obrigado a cumprir esses ritos. Então, assim, mais vale uma cidade, na minha opinião, com 10 mil pontos comerciais gerando emprego que 10 mil bolsas famílias. Só a potência produtiva pode salvar o país. Só que isso ninguém vai te falar, porque a maioria é contra esse mito do empreendedorismo e tudo mais. 10 mil pontos comerciais gerariam aí no mínimo 20, 25 mil empregos, o que reduziria a Bolsa Família e os próprios gastos do Estado. Mas é como disse, alguém está indo contra. Partindo muito dessa ideia de ditadura estética. Estética é a performance de resolução, como já explicado em algumas provocações anteriores. E o garantismo social entende muito bem disso. Vão vender gambiarra para aumentar a merda que eles mesmos fizeram. Vão vender gambiarra para arrumar a merda que eles mesmos fizeram. E pouco a pouco vão engordar suas imagens de pessoas do bem que ajudam a população. Esse talvez seja um dos motivos do porquê eles não mexem e nem mexeram ontem nos 65 bilhões do orçamento secreto. Se falasse ontem lá, aparentemente daria até impeachment, porque precisam ficar fazendo gambiarra no sertão com o dinheiro de todo mundo. Parece meio bobo essas afirmações, mas essa é a forma mais simples e eficaz de convencer e justificar autoritarismos e abusos do Estado. Como disse antes, nenhuma ditadura parte apenas do ditador. Ele sempre tem a massa de indivíduos que os auxiliam como uma espécie de vetor social na implementação e subjugamento do seu próprio país. É essencial para qualquer regime totalitarista manter a massa à base de migalha. E você já deve ter visto isso em vários regimes que curtem manter o povo meio isolado, se é que você me entende. E esses isolamentos, essa manutenção do povo, ela precisa de um cerco estético, que é quando a moral desse totalitarismo ele serve para prevenir que o seu inimigo faça algo que quebre a sua autoridade, normalmente teto econômico. Então, assim, já estamos vendo e veremos narrativas criminalizando e tornando imoral tudo que ajuda os indivíduos a serem autossuficientes e livres. Pega aí o caso do iFood, que o Zé Randandan tá ganhando 5, 6 mil, acima praticamente aí de todos os acadêmicos do Brasil. Se tu não sabe, a média acadêmica do Brasil é de 3 a 4 mil. Sim, pessoas formadas na faculdade, na universidade, ganhando 4 mil reais. E o Zé Randandan do iFood ganha de 5 a 6 mil para fazer a entrega. E o pessoal está problematizando porque sabe que é uma rota de fuga para muita gente. Essa janela de implementação de totalitarismo precisa de um ponto de cisão, um ponto de quebra. As pessoas precisam ficar quebradas. E para quem não quebrar, fica aí aquele velho alerta. Seus recursos são importantíssimos para eles reconstruírem a destruição que eles mesmos vão fazer. Então, assim, estão inviabilizando rotas de fuga na cara dura, estão forçando a normalização de quebra de oportunidades digitais com a desculpa de manutenção dos recursos no mercado local, que paga aquele arrego recheado pro Haddad. Então, assim, não se esquecendo, é claro, do teto totalitarista de acúmulo, para evitar aquela independência dos indivíduos em relação ao poder absoluto do Estado.
Então assim, seja moeda ou seja conteúdo, o que o povo estiver fazendo, seja live ou vídeo ou investimento, serão taxados até sobrar o mínimo de indivíduos teimosos que vão se tornar aí insubordináveis a essa inviabilização feita pelo Estado. Então assim, se prepare para ouvir que perfil digital é coisa de rico. Você precisa trabalhar para ganhar aí um pãozinho social. Então, bem-vindo ao mundo de Demiurgo. Venho falando dessa merda há muito tempo. Venho falando há algum tempo sobre aí a criação de um mundo baseado em reconceitualização da realidade. Não se esqueça aí do carrossel da mídia te ajudando a reconceitualizar o mundo. O pessoal está aplicando um arranjo sintético sem levar em conta fatores orgânicos, que, como normalmente dá merda, vão fazer os próximos movimentos usando a própria massa como avalista, reduzindo possíveis atritos. Então é necessário te forçar a suplicar por garantias de Estado para que qualquer merda seja justificada enquanto corrida pela manutenção da garantia de todos. A garantia de uma vida melhor e de segurança de vida é o pior ataque de quebra de percepção que eu venho percebendo aí nos últimos anos. Ideais muito legais podem esconder nuances estranhas, além, é claro, de partir do princípio de agressão. O Estado não negociou com você, ele simplesmente ferrou com a sua vida primeiro e depois ofereceu aí uma espécie de compensação. O que o Estado e os agentes públicos estão fazendo é uma baita agressão disfarçada. Encaminhando já para o fim da provocação, sobre a conexão entre o Brasil e os regimes totalitários, não se esqueça que a partir do momento em que as castas do país se concretizarem, alguém vai começar a viver dentro de uma ideia de descartabilidade social. Então assim, fuja, essa casta já está quase pronta. Eu diria que ela está bem calcificada, bem concretizada. Eu diria até que quase normatizada. Então assim, fuja de agentes políticos que normalizem ou normatizem medidas públicas de restrição e de violência. Esse chicote não é para infratores, é para as elites se protegerem de você. Uma coisa é eu falar que não quero ajudar alguém, o que é correto. Outra coisa muito diferente é eu usar ou sacrificar alguém para ganho pessoal. Então assim, não construa o chicote que vai te lapiar. Estão construindo aí o limite da violência na mente da massa. Ano após ano, esse sarrafo de violência que o Estado pode cometer vai subindo em prol dessa garantia de todos. Todos se ferram ano após ano e ano que vem tem mais algum louco pedindo mais violência estatal. Então assim, fique de olho com essa agenda de violência. Matar e torturar pessoas com certeza não é o essencial e nem útil dentro de uma perspectiva de engenharia econômica do Brasil. Então assim, fica muito veaco com agentes caóticos que vão ficar aí plantando coisa, porque como se já não bastasse, estão cavando espaço de ação aqui no Brasil. Então assim, de um lado vão usar propaganda barata pró-império e do outro lado vão tentar manter o controle usando esse garantismo como proteção. Então assim, fique veaco aí com demonstrações de apoio grátis. Talvez todos pagaremos mais tarde por esse apoio. Estamos em um cenário onde os locais, as elites locais querem colocar a coleira e os de fora querem colonizar. Então meio que não tem muito o que se fazer. Uma ala mais ideológica, e sim, e para fechar toda essa possibilidade de desgraça e meio que concretizar a provocação, vou trazer o gatilho de tudo isso.
que é a questão da ala ideológica do governo, fez a ponte para que o Brasil vendesse urânio refinado para países árabes. A notícia é que talvez essa ação tenha acelerado todo esse conflito. Então, assim, se prepare, pois vai ter um rebote, mas um rebote sincero. Vai ter um rebote sincero. Se a narrativa que os Estados Unidos estão tentando emplacar de cúmplice de guerra colar, vai complicar pra caramba. Então, assim, moral da história: você, eu e todo mundo somos apenas peões ambientais. Vão tentar atrair você com regalias e depois vão te usar como um NPC, seja para manter o poder ou como escudo humano em possíveis invasões, usando obviamente aquela velha dialética informativa. Nos próximos meses, eu diria até que pro resto da sua vida, reflita sobre as notícias que você vê. Vão construir um consenso na sua cabeça sem que você perceba. Então, assim, tudo é sobre quebra de percepção. Em momentos conturbados é que se abre aí janela de cooptação sem que as massas percebam. Evite se mover enquanto a massa e a multidão estiver correndo. E é aquilo, independência ou isso mesmo que você ouviu, independência ou morte. Não aceite coleira com regalias. Você será apenas um cachorro ideológico. Se fica a dica, ative aí o seu modo fantasma. Se prepare para não deixar rastro. Acho difícil os próximos governos não serem um misto de liberal totalitário, que para manter o regime vai apelar para a renda de todo mundo. Então, assim, seja bem-vindo ao mundo cão. Acredito que esse processo de transição será o mais tenso em relação aos outros, pois será um salto de fé sem nenhum regime minimamente testado. Então, assim, se prepare para grandes conflitos irracionais. Toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desgraçado, continue retirando credibilidade desses filhos da mãe. Não caia nesse papinho e nem ajude a propagar esse papinho que pessoas têm direito à garantia, pois a garantia são os próprios sujeitos que pagam. Você paga as suas próprias garantias, beleza? Então, assim, a provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, siga o canal e considere fazer um apoio, um Pix de R$6 para o canal. O YouTube está amarrando a minha monetização e para trazer mais conteúdos precisa aí de dar um upgrade aí no setup. Então, se puder, R$6, 12 provocações mensais. Então, fique com Deus. Até a próxima provocação. Um forte abraço.